Olá, seja bem-vindo ao meu novo canal Orações do Pastor Antônio Júnior. Aqui eu vou colocar orações todos os dias para abençoar você e a sua família, tá bom? Fique agora com a oração do dia. Deus abençoe. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida agora e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero trazer para vocês, irmãos, uma palavra de encorajamento. Irmãos, eu sei que a vida não é fácil, cada um de nós enfrenta suas próprias batalhas, mas hoje eu quero te trazer aqui uma mensagem dizendo que você não está sozinho. Tem muitas pessoas passando pelo mesmo sofrimento e até pior. E eu vou te mostrar aqui o exemplo de um homem na Bíblia que sofreu profundamente, mais do que você imagina, e pouca gente fala dele. Irmãos, a vida desse homem hoje vai nos inspirar a continuar seguindo em frente. Como é bom, né, quando a gente olha para outras pessoas que também estão passando pelo mesmo que nós, e isso nos encoraja porque nos mostra que não estamos sozinhos. E, irmãos, uma coisa que nós não podemos fazer é romantizar a vida. É dizer que tudo vai ser perfeito. Tem muita gente que se frustra por causa disso. Ela acha que uma vida com Jesus vai ser uma vida sem problemas, sem doenças, sem dificuldades, sem perseguições, sendo que Jesus ele disse exatamente o contrário. Ele disse: quem quiser me seguir, pegue a sua cruz, carregue ela até o fim. Irmãos, ouvir uma mensagem dessa na época de Jesus era uma coisa terrível, porque a cruz era o símbolo de maldição. Era somente os piores criminosos, bandidos que morriam numa cruz. E Jesus falou: olha, quem quiser me seguir deve carregar a sua cruz, ou seja, deve estar disposto a ser humilhado, a ser zombado, a ser ridicularizado, perseguido, sabe? Então os discípulos ouviram uma mensagem como essa e muitos deles deixavam de seguir a Cristo. Até o próprio Jesus chegou para os discípulos e ele falou: vocês também querem ir embora? Vocês também que eu escolhi a dedos, vocês 12, vocês querem ir embora junto com a turma? E então Pedro naquele momento se levanta e diz: Senhor, nós vamos para onde? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, irmãos, a única maneira de não olharmos para trás e não renunciarmos ao nosso chamado é a gente entender que não existe um plano B, sabe? Naquela época, as pessoas abandonavam casa, abandonavam família, deixavam tudo para trás e seguiam Jesus. Só que muitas pessoas pensavam assim: se começar a ficar difícil demais, eu vou voltar para minha família. Se a coisa começar a apertar, eu vou voltar para minha antiga religião, sabe? E então os discípulos, eles já tinham abandonado tudo, mas eles pensaram: nós não vamos retroceder, nós vamos caminhar com Jesus até o fim. Amém? Essa é a única maneira de você não olhar para trás, é você entender que não existe saída. Ou é Jesus até o fim, ou não tem outra escolha, entendeu? Então, eu vou te trazer aqui esse exemplo de Jeremias, que você vai ficar impressionado. Antes, eu só quero pedir uma coisa muito fácil. Clique no botão inscrever-se, você que ainda não é inscrito. Do lado vai aparecer um sininho, clica no sininho e seleciona a opção todas, porque eu quero que você receba no seu celular as próximas mensagens que eu colocar. Olha, eu sinto no meu coração de que você precisa aprender a palavra de Deus de um jeito simples, e eu quero fazer isso com você. Esse é o meu objetivo aqui, tá bom? Então, irmãos, vamos lá. Eu estava pensando aqui numa coisa, né? Quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, a gente sofre por tanta bobeira, né? Tanta coisa fútil, banal. Até mesmo nós que hoje somos adultos, nós olhamos para uma criança, talvez para o seu filho, a sua filha, e aí você pensa: meu filho, para que sofrer com tanta coisa boba? Sabe? Olha, se o meu problema fosse esse probleminha que você está enfrentando, seria tudo mais fácil, sabe? Por quê? Porque a gente já sabe a dura realidade que é ser adulto, as responsabilidades, os problemas que você tem que enfrentar todo dia, não é assim? Irmãos, tem um homem na Bíblia que é Jeremias. Ele foi chamado quando ele era adolescente. Os estudiosos dizem que ele foi chamado entre 17 anos até 20 anos. E quando ele foi chamado por Deus, a única preocupação dele era em relação à sua juventude, era em relação à sua dificuldade de falar. Então eu quero ler para você como foi esse chamado de Deus. Está lá em Jeremias capítulo 1, o versículo 4 ao versículo 8. Você vai ver que ele ficava muito preocupado com a sua falta de experiência. E eu creio que muita gente vai ser tocada aqui porque você fica às vezes se lamentando, né? Eu não sei falar, eu não tenho jeito, eu ainda tenho tanta coisa para resolver na minha vida. Olha só o que Deus falou para ele. Diz assim, o Senhor me deu esta mensagem: Jeremias, eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe.
Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Então eu disse: ó soberano Senhor, eu não sei falar em teu nome, eu sou jovem demais para isso. E o Senhor respondeu: não diga sou jovem demais, pois você irá onde eu enviar e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois eu estarei com você e o protegerei. Amém? Olha isso, irmãos. Jeremias começou a inventar um monte de desculpas, não é assim? Moisés também inventou desculpas. Moisés falou: olha, eu não sei falar, eu tenho problema na fala, eu não sei me expressar. E Deus falou: não fala assim não, porque eu vou colocar as palavras na sua boca. E assim foi com Jeremias. Jeremias, ele estava achando que a sua maior dificuldade era a falta de experiência, era porque ele era muito novo, mas ele não imaginava que os maiores desafios viriam pela frente. Sabe por quê? Porque ninguém queria ouvir Jeremias. Ele veio para ser profeta às nações, mas as mensagens que ele iria entregar eram tão difíceis, porque eram mensagens duras, mensagens de que Jerusalém seria destruída, o povo de Israel seria escravizado pela Babilônia. E, irmãos, ninguém queria ouvir ele. Ou seja, ele teve uma vida solitária, uma vida de frustrações, uma vida de decepções. E certa vez, irmãos, Jeremias ele chegou para Deus e ele começou a discutir. E ele falou: Deus, eu não aguento ver a prosperidade dos ímpios. Essas pessoas não querem saber do Senhor e elas só enriquecem, só prosperam, tudo dá certo para elas. E eu estou aqui sofrendo, passando por lutas. Ele começou também a falar: Deus, eu não aguento ver tanta injustiça. Irmãos, Jeremias estava aqui, no limite. Ele não estava suportando mais ver tanta injustiça nesse mundo. E aí então Deus falou com Jeremias, Deus deu uma resposta para ele. Eu quero ler para você Jeremias capítulo 12, versículo 5. Presta muita atenção. Olha o que Deus disse. O Senhor então disse a Jeremias: se você correu com os homens e eles o cansaram, como você poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, como conseguirá atravessar os matagais junto ao Jordão? Irmãos, olha que palavra que Deus entregou para ele. Eu não sei se você entendeu, mas Deus está falando para ele o seguinte: meu filho, se você já está cansado com as dificuldades pequenas, imagine quando vierem as dificuldades maiores, entendeu? Ele falou o seguinte: olha, você já está cansado de correr com os homens, imagine quando você tiver que correr com os cavalos. Irmãos, Deus estava dizendo: Jeremias, pare de ficar sofrendo com essas coisas, pare de achar que a vida é muito difícil. Sabe por quê? Porque a vida não vai mudar. Enquanto você não mudar o seu coração, você não terá forças para suportar as dificuldades. E sabe por quê, irmãos? Deus sabia, porque Deus conhece o futuro. Deus sabia que as coisas não iriam melhorar, que as coisas iriam piorar. Irmãos, muitas vezes a gente sofre com o nosso país, não é assim? Eu me lembro que desde quando eu nasci, os meus pais já criticavam os políticos. Meus pais já falavam da corrupção, das injustiças. Irmãos, o mundo ele não vai mudar, o mundo já está no maligno. Quem tem que mudar é nós, amém? Eu creio que Deus está falando com você agora. É hora de você parar de ficar focando nas coisas dessa terra e olhe para o chamado que Deus tem para você. Se preocupe com a sua vida com Deus, simples assim. Pare de ficar tentando resolver todas as coisas. Eu sei que tem pessoas aqui que querem carregar o mundo nas suas costas. Você quer salvar a sua casa por conta própria, você quer socorrer todo mundo financeiramente, como se você fosse Deus. É claro, irmãos, que a gente tem que ser generosos, muito generosos, viu? A gente não pode ser egoísta, avarento, isso é pecado. Mas, irmãos, a gente tem que parar de querer socorrer o problema de todo mundo. Tem pessoas que às vezes sabem que nós temos uma condição de ajudar e elas se aproveitam. São pessoas que não querem trabalhar, não querem se esforçar, como se a nossa vida fosse fácil, entendeu? Comece a refletir, você não chegou aqui à toa, foi através de muita luta, muita batalha. Irmãos, eu sinto dizer, infelizmente, nós estamos criando filhos mimizentos. Estamos na geração mimimi. Os nossos filhos não podem chorar, não podem descer uma lágrima, que a gente já vai lá, já acalma, já dá um brinquedo, já compra alguma coisa, faz de tudo para o filho não sofrer. Nós sofremos, irmãos, nós passamos por lutas, precisamos gerar filhos fortes. Sabe por quê? Deus estava falando para Jeremias aqui, meu filho, se você já está cansado com as dificuldades pequenas, imagine quando vierem os maiores desafios. Irmãos, eu nunca vou esquecer. Uma vez eu estava chegando no sinaleiro com o meu carro e aí eu vi um mendigo na rua. Irmãos, eu não sei porquê, mas algo queimou no meu coração. É lógico, foi Deus, né? E eu fui lá conversar com aquele rapaz. Parei meu carro lá na frente, eu desci para conversar com ele.
E à medida que eu fui falando com ele, ele foi se abrindo. E ele me contou que, na verdade, ele veio de uma família muito boa. Só que aí morreram os parentes dele e ficou somente ele e a sua mãe. A mãe dele fazia de tudo para proteger ele. Durante a sua adolescência, a mãe dava de tudo. Só que, irmãos, de repente, a mãe ficou doente. Olha, aquilo foi o pior pesadelo para ele. E ele então me contou que a mãe acabou falecendo. Depois que a mãe faleceu, ele simplesmente chegou à conclusão de que ele não sabia viver nesse mundo. Ele não foi preparado pela sua mãe, porque a mãe o protegeu o tempo todo, como se ela fosse eterna, como se ela estivesse com ele aqui para sempre. E ele não sabia, irmãos, sequer sacar um dinheiro no banco, ele não sabia enviar currículo para as empresas, ele não foi preparado para a vida. Irmãos, o único caminho dele foi morar nas ruas. Hoje ele vive mendigando, eu espero que ele já tenha saído dessa situação, mas ali eu pude orar com ele, eu falei de Jesus e eu falei para ele procurar uma igreja. Irmãos, tem pessoas que simplesmente não sabem viver neste mundo. É triste falar, talvez você está me ouvindo aqui, você não sabe nem se comunicar direito com alguém, você não sabe empreender. Deixa eu te falar uma coisa, tem muita gente procurando emprego, sendo que às vezes se ela empreendesse, ela poderia ir muito além. Sabe, tem pessoas querendo um emprego, sendo que Deus quer te dar um serviço, Deus quer te dar um trabalho por conta própria. Você já procurou pesquisar na internet aqui formas de ganhar dinheiro na internet? Hoje em dia existem várias possibilidades. É claro que com a internet veio também o desemprego, o comércio está difícil, cada vez mais difícil. Por isso, irmãos, precisamos de empreender, ou seja, pensar fora da caixa. Tem muita gente ganhando dinheiro, entendeu? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: se você já está tendo dificuldade com coisas pequenas, meu irmão, a vida não vai ser fácil. E a própria palavra de Deus diz: se no dia da tua dificuldade você se mostra fraco, a sua força será pequena, entendeu? E aí, irmãos, voltando a falar sobre Jeremias, né? Inclusive eu quero pedir para você deixar aqui nos comentários, escreva aqui no comentário: Deus está falando comigo hoje, amém? Isso vai encorajar outras pessoas. E aí, irmãos, sabe o que aconteceu? A vida de Jeremias realmente não foi fácil. Primeiro, porque Deus, ele proibiu Jeremias de casar e ter uma família. Irmãos, quando a gente lê algumas passagens da Bíblia, a gente não entende, né? A gente pode até chegar a pensar que Deus foi injusto, que Deus não queria a felicidade dele. Mas, irmãos, não é isso. É que a época de Jeremias era uma época tão terrível, uma época que viria tanta destruição no seu país, na sua nação, que Deus recomendou ele não casar. Aliás, Deus proibiu ele de casar. Irmãos, não estou querendo dizer que isso vai acontecer com você, viu? Não adianta você pegar uma notícia dessa e você pensar assim: ixi, para que eu fui ouvir a mensagem do pastor hoje? Só piorou. Não, irmãos, precisamos ser fortes emocionalmente, amém? Você tem que estar disposto a enfrentar os desafios da vida, não vai ser fácil. Talvez você pense assim: ah, mas eu já passei da idade, agora que eu não vou encontrar ninguém. Não é isso, irmãos. Essa foi a experiência de Jeremias. Eu acredito, a minha opinião, Jeremias sofreu mais do que todo mundo que está me ouvindo aqui agora. Ele sofreu absurdamente. Então, foi a experiência dele. E isso vai te encorajar a entender o seguinte: olha, tem gente que já sofreu e está sofrendo mais do que eu. Então quer dizer que tem esperança para mim. Eu tenho que parar de reclamar e olhar para a vida com fé, com esperança. Amém? Isso porque, irmãos, na época de Jeremias eram tempos difíceis. E Deus queria poupar Jeremias de sofrimento. Assim como aconteceu com Jesus. Jesus não casou. Por que não casou? Porque imagine a dor, o sofrimento da sua esposa, vendo ele sofrendo daquela maneira na cruz. Imagine os filhos de Jesus sofrendo, irmãos. Então Deus queria poupar e por causa disso o ministério de Jesus fez com que ele não casasse. E eu acredito que também ele escolheu não casar. Entendeu? Outra coisa que aconteceu é que Jeremias chegou um momento que estava tão difícil, ninguém queria ouvir a pregação dele. Irmãos, chegou um momento que ele quis parar de pregar. Em Jeremias capítulo 20, o versículo 7 e 8, ele chegou a dizer: olha, eu não queria mais pregar de forma alguma, mas de repente um fogo de Deus, o fogo da palavra de Deus queimou no meu coração e eu não pude mais ficar calado. Irmãos, o chamado desse homem era forte e ele então não suportou viver longe de Deus. Ele poderia ter desistido do seu chamado. Irmãos, Deus nos dá o poder de escolha, mas ele não queria porque ele amava a Deus. E quanto mais sofrimento, maior a glória, maior a recompensa de Deus na nossa vida. Amém? E aí, sabe o que aconteceu? Chegou um momento que ele pregava de forma tão dura que os reis, os sacerdotes,
ou seja, liderança política, liderança religiosa e até mesmo o povo de Israel se levantaram contra ele. Era insuportável ouvir o que esse homem dizia. E o que ele dizia? Ele dizia que ia chegar um dia em que a Babilônia iria escravizar o povo de Israel. E ele falava o seguinte: olha, é melhor vocês se renderem, vai ser melhor, menos sofrimento do que vocês terem que enfrentar uma batalha contra eles, porque vocês vão perder. E sabe por que vocês vão perder? Porque vocês são desobedientes, vocês não querem obedecer a Deus. Irmãos, chegou um momento que aquele povo não suportou mais e eles jogaram Jeremias num poço lamacento. Irmãos, ele ficou ali jogado no poço, um homem que era santo, um homem que pregava a palavra, passando por uma situação humilhante daquela. Ele poderia ter morrido de fome, de sede naquele lugar. Irmãos, infelizmente, pessoas sofrem, estamos neste mundo, amém? Eu não estou aqui para te desencorajar, mas eu estou aqui para te dizer o seguinte: trilhe o seu caminho, o seu chamado com Deus. Eu não sei por que você tem sofrido tanto. Eu gostaria muito de poder estar aí te dando um abraço, orando por você pessoalmente, mas agora eu quero orar por você para que Deus te console. Irmãos, eu vou falar para vocês os piores momentos da minha vida, os momentos que eu mais chorei, que eu mais me senti abandonado, longe de todo mundo, foram os momentos que eu me senti mais acolhido pelo Senhor. Os momentos em que a glória de Deus me encheu e aquilo me fez amar a cruz. Irmãos, precisamos amar a cruz, ou seja, precisamos amar o nosso chamado. Como é bom renunciar a esse mundo, como é bom atender ao chamado de Deus. Amém? Talvez você olhe assim para a minha vida e você pense: para o pastor foi fácil, para o pastor foi tranquilo, né? Irmãos, eu sei o que eu passei. Eu preguei 7 anos, irmãos, para jovens que não queriam me ouvir. Eu preguei 7 anos e ninguém queria ouvir minha pregação. Às vezes eu ia no culto, preparava a palavra e eu tinha que fechar a igreja, porque ninguém foi lá me ouvir. Irmãos, em tudo isso eu glorifico a Deus, porque foram os desertos que moldaram o meu caráter, que me tornaram mais parecido com Cristo, que me prepararam para o ministério. Então eu estou aqui para te encorajar. Não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Amém? Assim como Jeremias, ele amava o Senhor. Ele não desistiu, ele foi fiel até o fim. Eu te aconselho também, seja fiel até o fim. Amém? Glória a Deus. Olha, eu vou ungir aqui as minhas mãos. Eu quero orar por você agora. Eu quero pedir que o Senhor te abençoe e te guarde, te proteja. E principalmente que Ele fortaleça a sua fé. Glória a Deus. Eu vou ungir você aqui pela distância. A Bíblia diz que a unção despedaça todo jugo. Eu sei que existe também a opressão do inimigo. Satanás não brinca. Ele vem nos acusando, vem nos fazendo querer desanimar e desistir. Mas hoje ele vai perder mais uma vez. Amém? Vamos orar. E depois, só um detalhe, compartilhe. Olha, essa palavra vai tocar muita gente que você nem imagina. Pessoas que você tem dificuldade de pregar, pessoas que você não fala há muito tempo, envie para elas no WhatsApp e você vai receber o galardão lá no céu, pode ter certeza. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença agora. Ó Jesus, eu te agradeço por mais um dia de vida. Obrigado, meu Deus, por essa palavra abençoada. Ó meu Pai, as pessoas estão aqui, Pai, com o coração muitas vezes dilacerado. São tantos problemas, Pai. É namorado que terminou, é marido que traiu, problemas com dívidas, brigas no casamento. Senhor, são tantas as dificuldades. Isso sem falar de doenças, problemas que nos afligem. Senhor, eu te peço aqui agora, Pai, que a unção do Espírito Santo despedace todo o jugo, que esta unção poderosa mande embora todo o mal contra a vida dos teus filhos. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, a vida não é fácil. O próprio Jesus disse que teríamos aflições, mas a Tua palavra também nos promete, meu Pai, no Salmo 34, versículo 19, que diz que muitas são as aflições deste mundo, mas o Senhor os livra de todas. Ó meu Pai, venha nos livrar mais uma vez dessa aflição, venha nos tirar desse problema, meu Pai. Queremos ser fiéis até o fim, queremos glorificar o Teu nome até a última respiração nossa, Pai. Enquanto estivermos nessa terra, que o nome do Senhor não seja envergonhado, mas seja santificado. Senhor, obrigado, Pai, por essa corrente de oração. Ela não veio de mim, partiu do Teu coração. Eu creio, meu Pai, que mais pessoas vão começar a orar conosco aqui pela manhã e à noite. Eu creio que mais vidas serão tocadas.
E nesse momento, meu Pai, eu oro por esta pessoa te pedindo, Jesus, cura as enfermidades, doenças do corpo, feridas na alma. Ó Jesus, nesse momento nós repreendemos toda a obra do inimigo, tudo que foi plantado pelo inimigo na nossa vida, caia por terra em nome de Jesus. Eu repreendo toda enfermidade, toda depressão, todo sentimento de culpa causado pela acusação do inimigo. Eu repreendo também todo espírito de miséria sobre essa casa. Jesus, prospera essa família, Senhor. Tira, Senhor, essa pessoa dessa mentalidade de escassez. Muda a história do teu povo, meu Pai. Ó Senhor, essa pessoa decidiu aqui agora obedecer ao Senhor, andar nos teus caminhos. Senhor, não deixe ela retroceder na sua decisão. Não deixe ela voltar atrás, porque o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. Mas Deus, nós não somos daqueles que vão retroceder, nós vamos avançar até chegar o dia em que estaremos com Cristo por toda a eternidade. E ali não haverá mais lágrimas, não haverá choro, morte, tristeza. Será uma alegria eterna que coroará nossas cabeças. Ó Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por esta palavra abençoada. Não nos deixe esquecer de que o Senhor é aquele que cuida de nós, que nos protege e principalmente que nos encoraja a seguir em frente. Eu te peço, ó Deus, em favor de cada um dos teus filhos, cuida deles, Pai, e começa hoje uma nova obra, uma obra completa, Pai, uma obra de restauração, de cura e de libertação. Em nome de Jesus que eu oro e eu já te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui hoje e ainda irá fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia.